quem é a culpa? Dependendo do caso, o governo pode ser responsabilizado por acidentes que acontecem nas rodovias federais. A gente identifica um alto índice de rodovias com pista simples. Isso faz com que o próprio motorista, durante seu percurso, por problemas ocorridos no pavimento, um buraco, faça com que ele se desloque para uma faixa contrária, podendo ocasionar um acidente. Os tribunais têm se pronunciado favoravelmente à indenização nesses casos de buracos ou outro tipo de dano decorrente da falta de adequada conservação das rodovias. Com esse argumento, a família de um caminhoneiro que morreu na estrada entrou na justiça contra a União e venceu a disputa. Esse é um dos assuntos do Via Legal de hoje, que também mostra o desfecho de um crime passional que levou o Exército ao banco dos réus. A União era responsável também pelo armamento. A quem estava conferindo o armamento, se aquela pessoa não tinha condições emocionais de estar aportando aquele armamento, por si só ela já era um perigo. O Via Legal está no ar. O Via Legal de hoje começa mostrando 2 casos de falhas na prestação de serviços ligados à educação e à infraestrutura. A primeira história vem do Rio Grande do Sul. Estudantes da Universidade Federal encontraram as portas dos restaurantes da instituição fechadas. O motivo foi a greve, que, além das aulas, interrompeu o benefício que garantia refeições gratuitas a alunos de baixa renda. Quem passa no vestibular de uma universidade federal precisa estar preparado para enfrentar obstáculos dentro e fora da sala de aula, como uma greve, por exemplo. Infelizmente tem que estar preparado, né? Nós gostaríamos que fosse diferente, né? Mas pelo que se tem visto nos últimos anos, né? Em 2012 teve uma greve forte dos professores, inclusive algumas outras universidades ficaram muito tempo paralisados. E tem sido assim nos últimos anos. Paralisações de professores e servidores. Na greve desse ano, os estudantes passaram por uma situação inusitada. A adesão ao movimento de servidores nutricionistas provocou o fechamento dos restaurantes universitários. É complicado o pessoal, que depende do RU, principalmente quem tem necessidade. 4 dos 6 restaurantes da URGS deixaram de funcionar. Eu sou moradora da Casa do Estudante, do centro, e é bem chato, assim, porque a gente tem direito a café da manhã, almoço e janta, e só está funcionando o almoço e a janta aqui e no RU do Vale, né? Sem restaurante, muitos alunos tiveram que pagar a alimentação por conta própria. É complicado, porque tu acaba gastando dinheiro em restaurantes particulares que algumas vezes são 4 vezes o preço. Cansado de encontrar as portas fechadas, um grupo de alunos procurou a Defensoria Pública da União para denunciar o problema. Nós temos relatos de estudantes que estavam gastando cerca de 10, 15 reais por refeição, né? O que é, de todo modo, muito preocupante. Por quê? Porque mesmo tendo aberto 2 restaurantes, que é o restaurante universitário da Saúde e o restaurante universitário do Bloco 4, lá do Campus do Vale, estudantes que estavam, que têm aulas em locais distantes, a esses locais não teriam condições de ir até o restaurante e voltar, porque perderiam aula, ou perderiam o próprio estágio, ou onde exerce atividades na própria universidade. A reclamação dos estudantes se transformou em um processo na Justiça contra a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O pedido foi para que a instituição pagasse um auxílio aos alunos. Mas como a URGS alegou falta de recursos, a juíza federal que analisou o caso, Graziela Cristine Benchen, marcou uma audiência de conciliação para resolver o impasse. Foi acordado o quê? Que estudantes que moram nas casas dos estudantes, que são cerca de 530 estudantes, estavam sem o café da manhã, então foi retomado o café da manhã para esses estudantes. Haverá um transporte de deslocamento, né, da porta dos restaurantes fechados para os restaurantes abertos. Haverá uma ampliação do horário de atendimento dos restaurantes abertos, né, e também uma fila prioritária para os estudantes isentos.
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul participa de um programa nacional do governo que beneficia alunos de baixa renda com refeições gratuitas nos restaurantes universitários. Só aqui na URGS são mais de 3.000 cadastrados. Esses estudantes, à medida que eles são classificados, prestam vestibular e são classificados como de baixa renda, ou seja, com renda familiar de 1,5 salário mínimo per capita, automaticamente eles vão para dentro do programa e já começam a receber alguns benefícios, como o Vale Transporte, que é o primeiro benefício. Benefícios essenciais que contribuem para a permanência de estudantes carentes na universidade. Quem depende da ajuda comemora o acordo, mas acredita que o programa poderia ser aperfeiçoado. Eu acho que a universidade deveria ampliar os RUs, até porque uma ampliação de horários. O importante seria se a universidade ampliasse a estrutura mesmo da RU para suportar mais pessoas. De Porto Alegre, nós vamos para o interior de Goiás para falar sobre segurança nas estradas. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes tem a obrigação de manter as rodovias federais conservadas. Mas, na prática, os acidentes denunciam a negligência e a falta de investimentos. Excesso de velocidade, imprudência, dirigir sob efeito de álcool. Na maioria das vezes, os acidentes de trânsito são provocados pelos próprios motoristas. Mas nem sempre a responsabilidade é apenas de quem está ao volante. O que eu vi foi isso, mato alto, pouca sinalização, não tinha lombada, que é um trecho muito livre, porque depois do acidente já tiveram muitos, e me parece que até com famílias inteiras ali, no mesmo trecho. Era dezembro de 2010. Vânia seguia de férias com a família de Brasília para Fortaleza. Ela conta que o mato alto escondia as placas de sinalização da BR-020. O marido, que estava dirigindo, acabou errando o caminho e, ao fazer o retorno, foi atingido por outro carro em alta velocidade. Segundos depois, o veículo explodiu, matando o marido e os 4 filhos. Meu filho mais velho, de 16 anos, o Rairan, Beatriz, de 12, Pedro, de 9 e Júlia, de 5 anos. E meu esposo, de 46. Então, eu sou a única sobrevivente do acidente. Uma tragédia que chama a atenção para as condições precárias de boa parte das rodovias federais no Brasil. De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, 62% das estradas apresentam algum tipo de problema, como falta de pavimento e sinalização. A gente identifica um alto índice de rodovias com pista simples. Isso faz com que o próprio motorista, durante seu percurso, por problemas ocorridos no pavimento, um buraco, faça com que ele se desloque para uma faixa contrária, podendo ocasionar um acidente. Além disso, a presença de curvas perigosas sem sinalização e falta de acostamento também em bons trechos de rodovia. Em 2014, a Polícia Rodoviária Federal registrou quase 170 mil acidentes nas estradas que estão sob o controle do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Mais de 8.200 pessoas morreram nas estradas. A manutenção e a restauração dos quase 70 mil quilômetros de rodovias federais é um dever do DENIT. É por isso que, quando esse trabalho é negligenciado, a autarquia também pode ser responsabilizada por acidentes. Esse tem sido o entendimento da Justiça Federal em várias decisões favoráveis às vítimas. Os tribunais têm se pronunciado favoravelmente à indenização nesses casos de buracos ou outro tipo de dano decorrente da falta de adequada conservação das rodovias. Ou seja, o serviço falhou. Recorrer à justiça foi a alternativa encontrada pela família de um caminhoneiro que morreu na BR-158 no estado de Goiás. O veículo capotou após cair em um buraco na estrada. Durante o processo, a Procuradoria Federal, que fez a defesa do DENIT, afirmou não haver provas de que a tragédia foi causada por falhas na pista. Não houve o laudo pericial, foi com base nos testemunhos da Polícia Rodoviária, que estava no local, o Policial Rodoviário Federal, bem como o policial militar,
as vítimas e as fotos do local, mas não houve o laudo pericial para comprovar a velocidade, para comprovar as condições realmente da pista, o tamanho do buraco e tudo, até a questão do buraco, o quanto ele influenciou no sinistro, no acidente fatal da vítima. Mas os desembargadores do Tribunal Regional Federal da Primeira Região entenderam que, neste caso, a autarquia deve sim ser responsabilizada. O DENIT foi condenado a pagar à família do motorista uma pensão mensal de 4 salários mínimos. Além disso, terá de indenizar em R$90 mil a esposa e os filhos da vítima. O poder público, o Estado, tem o dever de prestar serviços públicos adequados. E, nesse caso, um buraco na pista significou uma má prestação do serviço público, portanto. Um problema que, para a Confederação Nacional do Transporte, passa pela falta de verbas e pela má gestão dos recursos públicos. Dos 12 bilhões de reais disponibilizados pelo governo em 2014, apenas 9 foram usados para a construção e manutenção das estradas. Há uma estimativa de que sejam necessários em torno de 293 bilhões de reais para sanar todos os problemas de infraestrutura de transporte rodoviário, seja adequação, duplicação, pavimentação de rodovias. Para a Vânia, a indenização é uma forma de garantir a qualidade de vida aos sobreviventes e alertar o governo para a quantidade de vidas perdidas nas estradas. Nós somos realmente vítimas do asfalto. E órfãos deles também. Quantos deixaram suas famílias no asfalto? Eu deixei 5. O Estado tem que indenizar sim. Muita gente não sabe, mas nem sempre é preciso contratar advogado ou procurar a Defensoria Pública para resolver problemas relacionados a benefícios da Previdência Social. Em muitos casos, o segurado pode contestar as decisões do INSS sozinho, na esfera administrativa ou até nos tribunais. Como muitas pessoas ainda desconhecem esse direito, acabam se tornando alvo de advogados que agem de má fé. O flagrante que a gente mostra agora foi feito pelo próprio INSS. Dona Júlia tem 72 anos. 41 deles foram ao lado de um industriário. A união nunca foi registrada oficialmente em cartório. Quando ele morreu em 2013, ela procurou o INSS para receber a pensão, mas o pedido foi negado. Dona Júlia resolveu seguir o conselho de uma amiga e procurar a orientação de um advogado. Ele se interessou pelo caso e disse que eu tinha até direito. Ele disse, que ele não vai dizer que eu não tenho, né? Já que ele quer pegar a causa, ele falou que tinha futuro. Só que antes de contratar o advogado, a dona de casa decidiu voltar ao instituto para se informar melhor. E lá descobriu que poderia questionar a decisão do INSS sem ajuda profissional. Ele falou assim, antes de você entrar na justiça, procura o INSS de novo. Foi quando eu preenchi esse recurso, a junta de recursos da Previdência Social. Mas Dona Júlia é exceção. Não são raros os casos de quem, por falta de informação, contrata advogados para dar entrada nos pedidos de benefícios. Estas imagens foram gravadas na porta da Agência da Previdência em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Aqui encontramos os chamados zangões, como são conhecidas as pessoas que distribuem folhetos de escritórios de advocacia. Eles abordam segurados sem nenhuma cerimônia. Você vai fazer uma perícia, aí vamos supor que você tenha tido uma negativa, né, por uma falta de documentação ou por alguma situação. Quando você sai da agência, a senhora conseguiu benefício? Não, então vamos ali no escritório tal, toma esse aqui, você liga, a gente pode resolver, entendeu? E eles vão para aliciar mesmo. E infelizmente algumas pessoas ainda caem nessa história. Com promessas de facilidades, até a mãe dela já foi alvo dos aliciadores. Passou na gerência, né? Veio comigo e aí na hora que ela estava indo embora, ela foi abordada. A senhora conseguiu algum benefício? Quer e tal? Ela não. Aí, não, minha filha trabalha aqui, pegou e saiu e foi embora, né?
Uma dessas propagandas chegou às mãos de um gerente do INSS, que decidiu denunciar a prática. O texto dizia: deseja se aposentar? Se o pagamento foi suspenso, conheça seus direitos, fale com quem resolve. Mais de 25 anos de experiência. No entendimento da Previdência, o folheto induziu o cidadão a acreditar de que só seria possível ter informações e acesso a benefícios caso procurasse os serviços oferecidos no endereço citado. O INSS entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal contra as duas advogadas que eram responsáveis pelo escritório. Tanto em primeira quanto em segunda instâncias, as profissionais foram condenadas por exploração econômica de serviços públicos previdenciários. A Justiça entendeu que foram violados, ao mesmo tempo, dispositivos da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor e regras de publicidade definidas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Cada uma terá de pagar R$ 3.000 de indenização ao Instituto. Além disso, elas foram obrigadas a distribuir, por um ano, panfletos com a seguinte mensagem: o acesso à Previdência Social é público e gratuito. Ligue 135 ou acesse o site www.mps.gov.br. Para o INSS, a punição deve servir de alerta não só para advogados, mas principalmente para segurados. As pessoas precisam entender de que se ela parte por um lado de pessoas que não são os técnicos que estão capacitados a fazerem aquela concessão, ela procura um atravessador, né, o famoso catador de papel, que é aquele cara que te entrega o panfleto e te alicia na porta da agência. No final da história, ela é que vai ser a maior prejudicada. As irregularidades são ainda mais graves quando os dados recolhidos por esses atravessadores são usados para cometer fraudes. Em janeiro deste ano, também em Duque de Caxias, um homem foi preso no momento em que sacava benefícios numa agência bancária. Com ele, a polícia encontrou identidade, CPF e o cartão do banco falsos. Outros 7 documentos de pessoas que sequer existiam também foram apreendidos. As investigações mostraram que a fraude já havia causado prejuízo de R$ 300 mil aos cofres públicos. De acordo com a Previdência, aposentados e pensionistas são o alvo mais frequente de quadrilhas como essa. Mas o Instituto tem contado com a ajuda da Polícia Federal para diminuir o número de casos. Elas utilizam o nome de várias. A gente já teve algumas situações que a Polícia Federal encaminhou para a gente, de uma pessoa usando vários documentos, e aí ela pega, ela dá entrada aqui, aí ela dá entrada em Niterói, aí ela dá entrada na Centro, ela dá na Norte, ela dá em Campos, ela dá em São Paulo, entendeu? Coisas que vêm de outro estado, essa pessoa está falsificando documento, está dando entrada, entendeu? Mas existe essa comunicação entre a gente para que a gente tenha essa atenção e aí possa estar barrando, entendeu? No próximo bloco tem um desfecho de uma tragédia. O Exército terá de indenizar a família de uma mulher assassinada pelo ex-marido, que era soldado da corporação. Eu volto em instantes. Mesmo quando um relacionamento tem histórico de violência, é difícil saber se as ameaças podem se transformar em um crime passional. E nos casos em que a ação envolve um agente público em serviço, além dele, a instituição também corre o risco de ser responsabilizada. Na reportagem de Alessandro Moura, você vai conhecer a história de uma mulher assassinada pelo ex-marido, que era soldado das Forças Armadas. É nessa casa simples, em Amaragi, cidade a 200 quilômetros do Recife, que mora Dona Severina. Por todo canto, fotos da filha Dilza tentam preencher o vazio. Há 6 anos, ela foi assassinada. Ai, meu Deus, é uma falta que é sem fim, sabe? Porque eu criei ela sozinha e Deus, era nós duas. A dona de casa conta que o sonho da filha era fazer faculdade e conquistar um bom emprego. Mas os planos foram interrompidos quando Dilza casou e teve um filho. Só depois de 2 anos, dedicados exclusivamente à família, ela retomou a busca por trabalho.
Mas a iniciativa provocou uma reação agressiva no marido, que era soldado do Exército. Ele não queria que ela trabalhasse. Ela estudou, ela queria trabalhar para ajudar a criar o filho dele, me tirar do trabalho. Era um ciúme muito grande. Ele tinha ciúme dela sair até comigo. Mesmo assim, Dilza não desistiu e conseguiu o primeiro emprego. Em casa, as brigas aumentaram. Foram tantas as agressões e até ameaças de morte que ela pediu o divórcio. Inconformado com o término da relação, o marido planejou o assassinato. Depois de conduzir um grupo de soldados até o Hospital Militar do Exército, Diógenes Gomes da Silva deveria retornar ao quartel, mas ele fez outro trajeto. Usando uma viatura e o armamento do Exército, ele foi até a casa da ex-companheira e cometeu o assassinato. O filho do casal, que na época tinha apenas 3 anos, presenciou o crime. Para o advogado da família, o ex-marido da vítima não foi o único culpado. Ele afirma que a União também deve ser responsabilizada, já que o ex-soldado estava em horário de trabalho no momento do crime. A União era responsável também pelo armamento a quem estava conferindo o armamento. Se aquela pessoa não tinha condições emocionais de estar aportando aquele armamento, por si só ela já era um perigo. O advogado argumenta ainda que o militar estava com depressão e não tinha condições de trabalhar. Em que momento o Exército andou fazendo ou se fazia com regularidade exames ou acompanhamentos psicológicos de seu pessoal, de seu efetivo? Não temos isso, foi o que ficou demonstrado. Esta psicóloga explica que uma pessoa com alto grau de agressividade pode conseguir mascarar esse comportamento no ambiente de trabalho. Por isso, profissionais que trabalham diretamente com armas devem ser submetidos com frequência a exames psicológicos. Essa avaliação realmente é importante, porque aí vai analisar mais profundamente as características da personalidade da pessoa, a convivência dela no ambiente com outras pessoas e principalmente o equilíbrio dela diante de situações difíceis, de pressão, de estresse. O caso foi parar na Justiça Federal. A Advocacia Geral da União, que representa o Exército, afirma que o agente público descumpriu ordens ao abandonar o posto e que ele teria cometido crime independentemente da circunstância. A gente defende que ele agiu de espontânea própria, né, que ele tinha essa intenção de matar a companheira dele, que independente de ele estar de posse de uma arma, que ele agiria assim de qualquer forma, porque ele estava decidido a agir assim e que a União agiu com toda diligência e não poderia prever que ele teria essa atitude. Mas nos tribunais a União foi sim responsabilizada. De acordo com a sentença, o Exército criou uma situação de risco ao escolher um agente que não tinha condições de trabalhar armado. A decisão destaca o artigo 37 da Constituição Federal, que deixa claro: pessoas de direito público respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Resultado: a União foi condenada a pagar indenização de R$150 mil ao filho da vítima. Apesar dessa vitória, Dona Severina afirma que vai ser difícil superar o trauma. O menino não esquece, não esquece de jeito nenhum. Passou pela psicóloga, mas é uma coisa que ele não esquece, né? Marcou muito a vida. É um filho criar sem o pai e sem a mãe, 2 coisas que ele amava tanto. No Brasil, 2,5 milhões de pessoas têm licença para trabalhar como vigilante. Desse total, 630 mil estão em atividade. O número é alto, mas não quer dizer que entrar para esse grupo de profissionais seja uma tarefa fácil. A Polícia Federal exige uma formação específica e mais, o candidato precisa ter ficha limpa. Exigências que têm sido questionadas nos tribunais. Diante da crise financeira do país, um setor tem dado sinais de força. É o mercado de segurança privada que não para de crescer. São Paulo é o estado com o maior número de vigilantes do país. Dos 633 mil que exercem a profissão no Brasil, mais de 1/3 deles está em território paulista.
As pessoas com essa onda agora nova de desemprego que está surgindo nos mais diversos âmbitos de construção civil, a pessoa vem, se forma, ou se já é formada, ela atualiza a sua formação, que é a reciclagem, porque é um mercado que sempre está contratando pessoas. Mas antes de entrar no mercado de trabalho, o candidato tem que passar por um treinamento de 200 horas e numa escola credenciada pela Polícia Federal. Além das aulas teóricas, ele precisa ser aprovado também nas aulas práticas, principalmente de armamento e tiro. Ele não tem porte de arma. Quem tem porte de arma é a empresa que tem a arma e tem o porte da arma e que disponibiliza, mediante um contrato com terceiros, quer órgãos públicos ou privados, um armamento para que ele use em serviço nas dependências da empregadora, onde ele está prestando o serviço. Glayton trocou a profissão de garçom pela de vigilante há 2 anos. Mas para continuar no novo posto, ele fez um curso de reciclagem, obrigatório a cada 2 anos para renovar a licença. Cada dia que passa, a gente vai tendo uma mudança referente à criminalidade em si. Conforme ela vai crescendo, eles vão criando grupos, vão aperfeiçoando o modo de chegar, executar referente a ações que a gente às vezes está despreparado e o curso ele vem nos preparar. O treinamento é essencial também para avaliar as condições psicológicas e a habilidade do profissional no uso da arma de fogo. O aluno vem para cá e fica 5 dias na reciclagem. Aí ele faz uma revisão, a gente fala revisão e atualização das disciplinas básicas, e ele também faz a aula e manejo em arma de fogo, tiro, defesa pessoal e educação física. Ao final dos cursos de formação em reciclagem, todos os testes do aluno, inclusive exames médicos, são encaminhados para análise da Polícia Federal. De acordo com uma portaria da instituição, a pessoa que tiver antecedentes criminais é reprovada automaticamente, mesmo que tenha passado em todas as etapas anteriores. Uma exigência confirmada pelos tribunais. A Justiça Federal em São Paulo negou em primeira e segunda instâncias o pedido de renovação da licença de um vigilante que já havia sido condenado por violência doméstica. É importante destacar porque muitas pessoas acreditam que os maus antecedentes para essa questão dos vigilantes seria apenas se eles fossem condenados num crime de roubo, de furto, de tráfico, mas na verdade os maus antecedentes é para condenação com trânsito em julgado em qualquer crime, não apenas crimes patrimoniais. Esta psicóloga, especialista na área de segurança há 20 anos, ressalta a importância do equilíbrio emocional para o exercício da atividade. Ele precisa ter um bom controle emocional, né? Um bom equilíbrio da sua ansiedade, da sua impulsividade, da sua agressividade, porque agressividade todos nós temos, mas a agressividade ela tem que estar canalizada para ação, para a execução do seu trabalho, né? Para que você tenha crítica e conheça qual é o ambiente que você está, né? E que pressão está exercendo sobre você e agir em cima disso. A gente tende a aprender muita coisa nessa vida e eu estou buscando isso. Logicamente, pretendo fazer outros cursos de aperfeiçoamento. Isso daí vai vir me ajudar tanto para a minha pessoa quanto para o meu currículo. O Via Legal fica por aqui. Para rever essas e outras reportagens, basta acessar nossos canais na internet. Eu volto na semana que vem com outras histórias que chegaram à Justiça Federal. Até lá! Canal da Gente, um amor de canal.